João Augusto Gama viveu tendo como núcleo familiar a sua mãe adotiva, uma tia, irmã do seu pai, a tia Maria Lúcia, a quem ele sempre chamou de mãe, já que a sua mãe biológica morreu quando Gama estava completando 1 ano de idade. Nessa casa familiar, onde viviam as suas tias e a sua avó, Gama se habituou a viver como tantas famílias da classe média de Sergipe viviam. Neste vídeo de memórias, Gama nos conta da rotina da casa, Gama nos conta da rotina de cada um dos moradores da casa, Gama nos fala também dos hábitos alimentares da casa que, em certa medida, seguiam as tradições dos hábitos de alimentação das famílias de classe média de Sergipe na metade do século XX. A minha rotina era de trabalho, era de manhã, no primeiro momento, no Colégio Salvador. Depois eu fui para o Colégio Tobias Barreto, onde eu fiz o 2º ano com Dona Deusa, uma professora interessantíssima, e o 3º ano com uma professora que me marcou muito, porque era uma mocinha recém-formada, cheia de idealismo, com os métodos novos, e eu tenho até uma passagem interessante com ela, Lígia Travassos. A professora Lígia foi minha professora no 3º ano, e no mês de setembro eu tive uma gripe coreana, perdi praticamente o mês de outubro, foi final de setembro, outubro, perdi um mês de aula. E ela insistindo comigo que eu não precisava fazer o 4º ano, que eu estava preparado, naquela época havia o exame de admissão. Mas minha mãe não queria não que eu fizesse, ela queria que eu fizesse o 4º ano. Mas a professora Lígia terminou convencendo e fiz lá no Tobias Barreto. E meu pai me disse, que eu fiz também naquela época, que era uma coisa absurda, que era a bolsa de estudo, que a bolsa de estudo era por concurso, não era por necessidade, quer dizer, é um negócio impressionante. Então eu fiz os 2 exames, o de admissão e o da bolsa de estudo, e fui bem colocado nos 2. E meu pai, depois eu compreendi as dificuldades que ele vivia. Papai me disse: olha, essa bolsa de estudo é sua, não tem, eu continuo pagando o colégio do mesmo jeito. E eu nunca vi a grana da bolsa de estudo, que depois eu entendia, né, quando o tempo passa, eu entendia que papai naquele momento, como assalariado, como eu disse, papai tinha 3 filhos estudando fora, estudando na Paraíba, Zé Augusto, Laonte e Gláucia. E isso, o aperto era grande, né? Ele vivia, né, com uma certa dificuldade, né? Era cedo, 6 horas da manhã, nós estávamos já nos preparando para sair, exceto a minha mãe, que saía mais tarde, tia Carminha, que saía, Maria do Carmo, que saíamos eu, ela e Nazaré. Nazaré também não saía, porque o curso do Nazaré, a LBA começava também meio-dia, né? Saímos logo cedo, Maria do Carmo, para o Jardim da Infância, e eu para os colégios, o Salvador no primeiro momento, e depois o Colégio Tobias Barreto. Sem a presença da minha mãe, porque ela já saía mais cedo para chegar no Ministério do Trabalho, né? Mas o meu tio, que era nosso vizinho, ele vinha sempre comer com a mãe. Eu tenho Antônio Alfredo, ele vinha sempre comer na casa da mãe. Então ele vinha lá para casa, então almoçávamos todos, exceto a minha mãe, que tinha que chegar mais cedo, né? E a gente que vinha do colégio mais tarde.
O próprio Manuel Tomás, que depois veio morar na casa da minha avó. Mas Manuel Tomás estudou também interno lá primeiro em São João del Rei, depois no Colégio Agrícola Benjamin Constant. Então não era uma presença constante dentro de casa, né? A mesma coisa, João. Minha avó tinha uma cozinheira chamada Lourdes, tem duas funcionárias lá, Lourdes Magra e Lourdes Gorda. Lourdes Gorda era a cozinheira. E ela ralava o milho, o cuscuz era ralado, não havia massa de milho, eu acho que massa de milho já é uma invenção posterior. Ela ralava logo cedo o milho, e eu sei porque o meu quarto ficava vizinho à cozinha, e eu muitas vezes quando acordava, Lourdes estava ralando o milho. E era esse padrão. Uns comiam cuscuz com leite, outros comiam cuscuz com ovo, né? Era esse o padrão. E o padrão alimentar era a mesma coisa, pouquíssima verdura, praticamente não se comia verdura. Era o feijão, arroz, ordinariamente. A carne, o galinha, né? Aos sábados havia sempre um carneiro, que era uma delícia, com a farofa d'água, que eu não sei se é a minha visão, o meu sabor da infância, que eu nunca vi uma farofa d'água tão bem feita como a de Lourdes. Que ela fazia, não fazia o bolo, né? Não conseguia, era uma delícia. Então, e à noite era o café, não tinha lá na casa, até porque minhas tias viviam com uma certa restrição, né? Não havia jantar, né? Era novamente cuscuz, ovo, pão, macaxeira, inhame, esse tipo de coisa. Igual que se comia pela manhã. Era essa a rotina da casa.